Augusto César de Ilhéus, Bahia. Ele está participando também do nosso segundo webinário. Obrigado, Augusto, por você estar aí junto com a gente novamente. Ele diz o seguinte, Cristiano, falando, uma pergunta, né? Falando em amigos e familiares, com quantas pessoas pode ser feita um grupo político para um município de 93 mil eleitores? E qual o perfil de cada um? Qual o perfil de cada um? Isso. Falando em amigos e familiares, com quantas pessoas pode ser feito um grupo político para um município de 93 mil eleitores? Essa análise ela não pode ser medida pela totalidade de eleitores. Bom, eu não sei se vai ser candidato a prefeito ou se vai ser candidato a vereador, né? De certa maneira, você vai traçar um nicho onde você vai atuar, um nicho político. Desliga o seu áudio enquanto isso, Elcio, porque o barulho externo aí está muito alto. Então, você vai desenvolver um nicho político na sua cidade e esse nicho, certamente, ele não vai fazer uma abrangência de 96 mil eleitores. Não sei se você vai ser candidato a vereador, né? Você vai defender bandeiras, tem pessoas que não vão defender as bandeiras ou que não vão atuar com crença naquilo que você vai defender. É importante você criar uma identidade e as pessoas que têm a identidade ou que acreditam naquilo que você acredita vão lhe acompanhar e vão cerrar fileiras com você nessas defesas. Mas o mais importante, com relação à família, por exemplo, é você captar o maior número de pessoas. Não tem um número exato. O importante é você conquistar a sua família. O importante é você ter o apoio da sua família. Tem famílias pequenas, não tem um número padrão de família. É bom que a sua família não esteja rachada, por exemplo, com 2 candidatos. Eu já vi várias famílias lançando 2, 3 pessoas da mesma família, e aí a família fica perdida, fica dividida, talvez não consegue nem declarar o voto, porque se declara voto para um, o outro fica chateado. E nós estamos falando de uma coesão familiar. Se tem 10, se tem 20, se tem 5, o importante é a união. O importante é que você consiga que um irmão, não sei se você tem irmão, se tem primo, se tem um tio, se o seu tio for perguntado na rua, por exemplo, em quem ele votaria para vereador ou para prefeito, ele possa anunciar que vai votar em você, né? Isso passa mais confiança para as pessoas, porque as pessoas gostam, não vou votar num cara que nem o irmão dele quer votar nele, nem o tio dele vai votar nele, por que eu vou votar nele? Então, o importante da família é estar com essa união familiar. Não é muito números, é a questão da união, da junção. Tá? E esse outro número, nós falamos disso no webinário passado. Nós temos o outro webinário, onde nós falamos da matemática eleitoral, do coeficiente eleitoral, de quantos votos são necessários, enfim. Nós falamos isso no webinário passado, que eu não sei se isso vai estar disponível, depois eu vejo com a minha equipe, se isso vai estar disponível para que você possa assistir, não sei se você assistiu no webinário passado, mas você tem uma matemática para que você tenha um número aproximado que você vai precisar trabalhar na sua candidatura, seja ela para prefeito ou para vereador. Ok? Ok. Um comentário de Lauro Gomes, de Lages, Santa Catarina. Ele diz o seguinte: Cristiano, parabéns nesta primeira reunião palestra. Cristiano, parabéns nesta primeira reunião palestra. Já tenho desenhado a caminhada que preciso fazer, pois já fui candidato na última eleição. Precisamos corrigir os erros do passado e se preparar com novas ideias e projetos à Câmara de Vereadores. Ok. Lauro Gomes. Isso? Isso, exatamente. Lauro Gomes. Então ele não fez uma pergunta, né? Então, é isso aí. Isso, um comentário. Você, por exemplo, com seu conhecimento, já ter participado de uma eleição, trocar essas informações. Nós depois, no futuro, nós estamos organizando nosso posicionamento nas redes sociais. Nós vamos montar um grupo onde nós estaremos dentro desse grupo trocando essas informações, quem já tem experiência, informações de sucesso, o que fez que deu certo, para a gente trocar essa rede positiva
de política que as nossas cidades precisam e que nós precisamos fazer por um Brasil melhor, por um futuro melhor, para esse cenário político que não é dos melhores atualmente. Muito obrigado pela participação. Ótimo. A Ana Rita Negrini Hermes. Ana Rita, ela faz a seguinte pergunta: em conversas informais, é cedo comentar que serei candidata? Não. Não. Eu acho que não. O que acontece é o seguinte, a gente já escutou, isso é uma lenda urbana, eu não milito com essa ideia de que uma candidatura tem que ir na sordina e lá na frente, eu sou candidato. Eu acho que não funciona, eu acho que isso é uma prática. Eu poderia dizer que é uma prática de quem tem algum telhado de vidro. É uma prática de quem. Se você tem posicionamento claro, se você tem a sua imagem clara, se você tem a sua palavra bem definida, se você tem um cenário de defesa muito bem estabelecido, não há problema nenhum você dizer para o seu vizinho, para o teu amigo, falar para quem quer que seja, pretendo ser candidato na próxima eleição, pretendo ser candidata na próxima eleição. Isso não é problema nenhum. Nenhum. Muito pelo contrário. Tem uma frase, um dito popular que diz que quem chega na mina primeiro bebe água limpa. Tem muitos eleitores que, uma vez comprometidos, uma vez que dão a sua palavra, ele não vota mais numa outra pessoa. Ele não se compromete com uma segunda pessoa. Claro que é um número pequeno de eleitores, mas você pode se deparar com um deles e aí, como é que tá? Não falar que é candidato e quando voltar, ele te respondeu: olha, eu já me comprometi, não sabia que você era candidato ou candidata e agora não dá mais, eu não vou votar em você. Então, se você tem um posicionamento claro, se você tem intenções claras, se você acredita que vai defender a coletividade, se você acha que tem uma boa vontade de representar uma sociedade que precisa muito de bons representantes, não vejo problema nenhum em você assumir desde já que pretende ser candidato nas próximas eleições. Obrigado pela participação. Ok, vamos lá. A gente tem um comentário aqui do Edinaldo da Silva. O comentário dele é o seguinte, que estão muito bons as explanações e que seria interessante, após a conclusão da palestra, divulgar a metodologia apresentada, mês a mês, né? E tá te parabenizando aí por esse excelente trabalho. Edinaldo? Isso, de São Paulo. Muito obrigado, Edinaldo, aí, pela sua participação. Nós estaremos encaminhando para o e-mail de vocês algumas ferramentas, né, que foram apresentadas. A nossa equipe está montando a organização desse material para que vocês possam administrar isso no dia a dia, fazer lá as tarefas. E a ideia é essa, a ideia é a gente conseguir compartilhar conhecimento e difundir isso por uma política melhor cada vez mais. Muito obrigado pela participação. Ok. O Marcelo Zang, nossa, esse comentário dele aqui é bem empolgante, né? Já estou muito empolgado. Nossa, muito bom. Poder recriar uma nova visão política e colocá-la em prática em meus pais. Será uma alegria para mim. Ainda que em uma cidade pequena como a minha, aqui em Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. Eu acho que ele falou meu país. Não é meu país? Não, poder recriar uma nova visão política e colocá-la em prática em meu... acho que é país, perdão, desculpa, eu me enganei. Em meu país. Marcelo? Isso, Marcelo Zang. Marcelo Zang? Isso, eu estou anotando aqui. Marcelo, é isso aí. Esse é o nosso propósito e que também é o seu propósito, que é o propósito dos brasileiros que não aguentam mais ver essa política vergonhosa, que não funciona, que nos ridiculariza e que nos mantém à mercê de serviços mal prestados nas nossas cidades. Para melhorar isso, precisamos melhorar juntos, precisamos mudar pensamentos juntos, precisamos avançar juntos por melhores eleitores e melhores candidatos. Muito obrigado pela sua participação. Ok, vamos lá.
O Roberto Gamaniel, ele está perguntando quando é que vai ser enviado esses formulários, as ferramentas, né? Ô, Roberto, obrigado pela sua participação. Serão, eu não sei, a minha equipe, essas ferramentas eu criei algumas delas nos últimos dias e elas estão dentro dessa minha apresentação de PowerPoint. Eu vou passar isso para a minha equipe. Acredito que nessa semana, no mais tardar semana que vem, deve estar sendo enviado para vocês essas ferramentas. Como é que você me diz? O que você responde comigo aí, Elcio? Uns 3 dias, ao máximo uma semana? Está me ouvindo, Elcio? Sim, é que eu ouvi a Aline falar. Ela está dizendo sobre 10 minutos, mas eu vou responder algumas perguntas, Aline. Tem muitas perguntas, mas tudo bem, vamos acelerar. Então vamos falar com o Roberto. Eu vou estar encaminhando isso para vocês nos próximos dias, o mais rápido possível. Ok? Ok. Então vamos lá. Sim, uma pergunta aqui do Daniel Umbelino, de Tijucas, Santa Catarina. Será que eu vou ter 19 anos em 2016? Tenho chance de me eleger por ser tão novo? Claro, chances totais. Uma candidatura, ela precisa de trabalho, precisa de dedicação, precisa de regras. Você tem que cumprir essa agenda, por exemplo, que nós desenhamos aqui hoje. Se você cumprir as etapas, conhecer a sua comunidade, conhecer o que a sua comunidade precisa, criar essa comunicação de você com a sua comunidade, com os anseios da sua comunidade. Lembrando, o cargo é de representação. E a sociedade ela não está preocupada com a idade, ela está preocupada com essa capacidade de representar. Sem problema nenhum, você pode ser candidato e pode se eleger já em 2016 com 19 anos de idade. Obrigado pela participação. Eu acho que seria interessante, Cristiano, até você compartilhar aí até a sua história, né? Que você começou bem cedo na política, não foi? E a gente vai construir esse cenário, vou poder falar bastante da minha vida em outras oportunidades, porque a Aline me falou que tem muitas perguntas. Tá bom, Nath? A gente vai. Faz as perguntas. Mas só para responder o Daniel, você começou com quantos anos? Comecei política na juventude, com um Grêmio dentro da escola, tinha 15 anos, 16 anos, porque a política não é só a política partidária, não é só a política partidária, é a política de sociedade, é a política de lutar por aquilo que a gente precisa, política de bairro, presidente de associação de moradores, enfim, a gente vai contar essa história numa outra oportunidade. Ótimo, legal, vamos lá. Bom, temos aqui... Vamos lá? Ok. Aqui tem um comentário do Demilson, que é o seguinte: eu quero ser a mudança ao meu município num gerador de emprego, correndo atrás de empresa para investir no município. Ok, Demilson. É isso aí, Demilson. É isso aí. Beleza. Nós precisamos representar essa mudança, precisamos fazer valer a vontade da sociedade. Foi aquilo que eu disse. Nós representamos, o político ele representa a vontade coletiva. Você vai somar as suas vontades ao grupo de sociedade que deseja mudanças ou não, enfim. É um somatório da coletividade. É o cargo de representatividade. Parabéns, é isso aí. Ótimo, beleza. A gente tem aqui um comentário do Zeco Leratel. Eu acho que é esse o nome. Zeco Leratel, de Itacuruçá, Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, que teve algum... Ele diz o seguinte, que... Deixa eu ver aqui... Ele demorou um pouco a descobrir como acompanhar e participar ativamente, né, através da ferramenta aí do Facebook. Então, esse é um feedback aqui para a nossa equipe. Obrigado, Zeco. Ele diz que foi uma ótima palestra, parabéns pela atitude, e ele pediu para você mandar um abraço para os bombeiros do Rio de Janeiro. Ok, Zeco, com certeza, um grande abraço para você, um grande abraço para os bombeiros do estado do Rio de Janeiro, para os bombeiros do Rio de Janeiro. Eu tive no evento
em dezembro, se não me engano, aí eu tive um encontro de um circuito marketing digital, e eu fui abordado por um bombeiro que ele é amigo, trabalha com outro bombeiro que se elegeu vereador no Rio de Janeiro, e aí pediu os nossos contatos para a gente estar trabalhando aí com um bombeiro que se elegeu vereador no Rio de Janeiro. Não sei, não me lembro agora o nome. Mas, enfim, parabéns aí aos nossos bombeiros, os nossos salvadores. Com certeza, eu transmito, através de você, o meu grande abraço a todos. Obrigado pela sua participação. Ok. E o Zeco, ele deixa uma pergunta aqui para a gente também. Como atingir o público, além das redes sociais e círculos de amigos? Quais outras formas e ferramentas de atuação, além da internet e reuniões domésticas? Você atinge a sociedade quando você consegue escutar. Ué, escutando eu vou atingir? Claro, é escutando. Quando nós escutamos a sociedade, nós passamos para frente essa indignação, essa reclamação, essa reivindicação. E quando nós reivindicamos, nós criamos eco através da nossa rede e através das redes sociais. Então, a nossa rede e as redes sociais, elas são uma extensão da nossa voz. Então, esse contato, ele tem que ser uma constante. Você vai estar sempre em contato com a sociedade, na escuta, vai utilizar a sua rede para gritar mais alto, para propagar as defesas que você está fazendo através da sua rede e através das redes sociais. Então, é uma constante, é um trabalho constante, é uma interação constante. Escuta, fala, grita. Também é uma das ferramentas. Ok? Como é que é o nome dele? É o Zeco? Isso, exatamente, é o Zeco. Então é isso, Zeco. Muito obrigado aí pela sua participação. Beleza? Dixon Girardi. O Dixon de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Numa campanha eleitoral para vereador, sabemos que temos que atacar todos os níveis onde há voto. Mas o investimento maior será no curral eleitoral do candidato, como, por exemplo, um líder de bairro ou um pastor religioso. Onde está inserido o seu convívio? Ou melhor, investir mais fora do curral eleitoral para agregar votos excedentes. Mas o melhor mesmo é ter verba para atacar tudo? Nós vamos ter encontros para falar... Deixa eu botar aqui. Nós vamos ter encontros para falar sobre questões financeiras de campanha. Valores ideais, valores mínimos, origem das doações de campanha, porque isso é fundamental dentro de um trabalho de seriedade, de transformação política. Então nós vamos ter um encontro só para falarmos com relativo a dinheiro, numa candidatura. Mas investir no que se chama, eu substituo curral por reduto. Eu prefiro, acho mais particularmente, eu acho mais adequado você substituir curral por reduto. Então, o seu reduto é um ambiente onde você já se faz conhecido, onde você já tem o diálogo, onde você já tem essa interação, e talvez ali seria o local onde você deveria gastar menos, não mais. E os poucos recursos que você tiver, ou seus próprios recursos, você poder estender a sua caminhada para lugares onde você é pouco conhecido. Enfim, isso é uma das estratégias. Também pode ser por achar que sair do seu território ou do seu reduto não vai ter tanto resultado assim, e talvez pensar em investir no seu reduto. Isso depende muito da estratégia, da sua história política, da sua trajetória na cidade, do tamanho da sua cidade, da quantidade de votos que você vai precisar. É uma avaliação muito local, é uma avaliação muito particular do candidato. Mas, enfim, se tratando de recursos, de dinheiro, de recebimento de doações ou de investimentos próprios, é o Dixon, não é isso? É o Dixon. Isso. Nós vamos depois marcar um encontro para falarmos disso. Como é que nós pensamos, ou como é que nós podemos perceber
de forma legal essa mudança que nós queremos na política e tratar com muito zelo a questão financeira de uma campanha eleitoral. Muito obrigado pela sua participação. Ok, Cristiano, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei Dixon, né, mas parece que aqui é Dickinson. É o Dickinson. Dickinson Girardi. Obrigado, Dickinson, de São Paulo, pela sua participação. Sandro Neves. O Sandro Neves ele tem a seguinte pergunta. No ano de 2016, além de prefeito e vereadores, vai ser eleito também conselheiros tutelares. Vale também para estes casos? Uma eleição é uma eleição. Uma estratégia política de uma administração de candidato, ela serve do mesmo jeito para conselheiro, serve para um diretor de escola que quer fazer uma campanha entre pais e alunos. Uma estratégia eleitoral é uma estratégia eleitoral, seja qual for o cargo público ou não a qual você vai se candidatar. Você tem que ter organização, tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que cumprir, tem que ter rede, tem que se estruturar, enfim, serve também para os conselheiros tutelares. Sem problema nenhum. Quem foi que participou? Cristiano, rapidinho. Quem foi, Elcio, que participou? Foi o Sandro Neves, de São Paulo. Ok, Sandro, obrigado pela sua participação. Elcio, como já passou das 22 horas e eu vou ter que fazer uma viagem amanhã cedo. Eu vou estar em Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, e eu não me aprontei ainda, não arrumei as minhas coisas. Eu vou pedir a você que tome nota, você, Aline, que tome nota dessas perguntas e nós vamos estar respondendo durante a semana. Eu respondo para vocês por e-mail, não vão ficar sem as suas respostas. E eu já gostaria de estar encerrando dentro da possibilidade. Como é que tá? Tem muita pergunta? Tem muita pergunta, Aline? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Aline está me dizendo que tem muitas perguntas ainda, mas então eu vou respondendo por e-mail durante a semana. Porque eu vou precisar acordar muito cedo, tenho que me organizar para uma viagem amanhã para Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro. Ok? O que você acha? Podemos encerrar? Se você quer, de repente a gente pode limitar aqui as perguntas, responder mais algumas perguntas? Vou responder mais uma. Eu não quero deixar de responder as perguntas. Vou respondê-las todas. Por e-mail. Vou mandar por e-mail de quem fez as perguntas que não foram respondidas. A Aline está me lembrando das 10 dicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar... sim, claro. Eu vou mandar as dicas por e-mail, do termômetro. Eu vou mandar o termômetro para vocês vão ter o termômetro em casa, sem problema nenhum. Perfeito. Mas eu vou responder mais uma pergunta, porque eu preciso encerrar. E nós vamos ter vários encontros, vários webinários. Faz mais uma pergunta, Elcio. Ok, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós precisamos organizar também o dinamismo para ver essas perguntas, para poder elas serem feitas mais rapidamente. E a gente está se aperfeiçoando. Os próximos encontros serão melhores nesse sentido. Na verdade é o seguinte, porque são várias perguntas, né? Então eu vou responder aqui pela ordem mesmo. É o seguinte, nos dias do Josmacélio Geraldo da Silva, ele faz o seguinte comentário: nos dias de hoje é possível eleger um candidato sem que esse seja demagogo ou falastrão? Josmacélio. Ô Josmacélio, olha, eu acho que nós ainda vamos eleger Brasil afora fanfarrões, corruptos. Essa é uma caminhada, é uma trilha, é um caminho que nós estamos querendo reunir pessoas para fazer esse enfrentamento, é preparar pessoas para serem candidatos, para terem conhecimento do que é sociedade, do que é política, do que é legislativo, do que é executivo, da administração pública, dos conselhos municipais, ouvir a sociedade, entender que representa, em vez de querer fazer valer as suas ideias somente. É uma transformação. Precisamos ter muita união, precisamos ter muitas vozes, precisamos ter nós mesmos envolvidos com essa mudança.
eu acho que são longos anos aí de bons trabalhos de todos nós. Eu acho que ainda vamos eleger nas próximas eleições muitos demagogos, muitos fanfarrões, mas também vamos eleger pessoas do bem, pessoas sérias, e vamos avançando. Ok? Muito obrigado pela participação. Podemos encerrar então, Elcio? Então, Cristiano, ok. Então, vamos encerrar então com um comentário aqui excelente do Edinaldo da Silva. O Edinaldo de São Paulo, ele diz o seguinte, bom, eu vou ler aqui que é bem grande, tá? Mas é bem interessante. É interessante sobre o primeiro questionamento. Estou vereador em minha cidade, Menuce, São Paulo, sul de Menuce, ou sul de Menute, São Paulo. Uma das dificuldades deste meu primeiro mandato foi de ter um grupo de apoio. A minha eleição foi projetada por mim e sei das dificuldades de não ter um apoio para comandar e projetar a campanha. Tive problema em ter outros familiares ou pessoas próximas em ser candidatos com os mesmos círculos de amigos, mas mesmo assim consegui sair vitorioso. Bom, o que tirei de exemplo de tudo isto, de manter a minha conduta e proposta, pois o lema que usei em minha campanha foi um novo jeito de legislar. E estou propondo a isto no mandato. Quanto à divulgação de que é candidato, o risco é dizer que é candidato, mas pode dizer tranquilamente que é pré-candidato. Excelente dica aí do Edinaldo. Com esta palestra, muitas coisas que já pensava e agora, com certeza, tentarei utilizar ao máximo as ferramentas que aqui foram apresentadas. Agradeço de coração, desejo sucesso este seu trabalho muito dignificado, pois é de inteira importância para mostrarmos aquilo que somos e acreditamos. Uma política limpa e do jeito que sonhamos tem que ser mostrado por nós, mais uma vez. Parabéns. Foi o comentário do Edinaldo. Fico muito feliz com esse comentário, fico satisfeito de saber que temos vereadores com mandato que pensam dessa maneira, que pensam nessa transformação que o Brasil precisa. Eu sou municipalista. Eu acredito que vamos melhorar o Brasil melhorando nossas cidades. Porque quando nós pensamos no problema de uma maneira grandiosa, precisamos melhorar o Brasil, e a gente fica capengando nisso, e as coisas mudam muito lentamente. Você imagina quando melhorarmos todas as nossas cidades, melhorarmos os problemas de violência, o problema da educação, o problema da saúde das cidades, vamos melhorar os nossos estados e vamos melhorar o Brasil. Muito obrigado pela sua participação, vereador. Fico muito feliz, espero que tenha sucesso nas próximas eleições. Que bom saber que estou podendo contribuir com todos que se interessam por uma política séria, e esse é o nosso papel, e esse é o trabalho que nos dá prazer fazer. Espero contar com sua participação, e pedindo a todos que participaram hoje que tragam mais pessoas, mais políticos, pessoas de outros partidos, pessoas que não têm partidos, pessoas que estão interessadas em serem candidatas para essa transformação que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos vocês que estiveram presentes até agora conosco. Eu estou vendo aqui em espectadores, nós temos mais de 200 pessoas ainda. Mais de 200 pessoas ainda. Eu não sei se eu estou vendo isso direito. Ainda tem mais de 200 pessoas na sala. Tenho muitas perguntas para responder. Vou responder aquelas que não foram respondidas aqui ao vivo. Vou responder por e-mail. E espero que a gente se encontre novamente nos próximos webinários. E qualquer coisa que você desejar contribuir, ou desejar tirar sua dúvida, você pode acompanhar pelas nossas publicações no blog, no Facebook, que é blog do Cristiano Gonçalves, dentro do Facebook. Muito obrigado mais uma vez, obrigado à minha equipe que me ajudou nesse webinário, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.